Quando morremos, nossa alma vai direto para o céu. No quadro Verdade ou Mentira desta hora, vamos à pergunta: quando morremos, nossa alma vai direto para o céu? Verdade ou mentira? Primeiramente, precisamos saber se nós temos uma alma ou se somos uma alma. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, nós já estudamos esse assunto, mas vamos repeti-lo. Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E como Deus mostra no Gênesis que ele pegou o pó da terra e mais ele soprou nas narinas o fôlego de vida, nós temos dois componentes: terra e sopro de Deus. E aí há um resultado, alma vivente. Quando nós morremos, esse conjunto de dois elementos, que é o sopro de vida e o barro, eles se desconectam. Deus retira o sopro de vida do ser humano e ele torna novamente para o pó da terra. Então, lá em Ezequiel, nós vamos agora a Ezequiel, tem um verso muito especial, no capítulo 18 e o verso 4, onde Deus esclarece algo que nós precisamos sempre ter em mente, essa questão, para que nós possamos compreender essa dinâmica da verdade. Diz o seguinte em Ezequiel 18, verso 4: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, querido ouvinte, que Deus diz o seguinte: desde o princípio, desde quando o homem criou o ser humano lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus condicionou o ser humano a nunca morrer. Se ele tivesse obedecido a Deus em todos os quesitos que Deus lhe havia dado, o homem não morreria. Mas nós vemos que o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Portanto, aqui em Ezequiel diz claramente: que eis que todas as almas são minhas. Quer dizer, todos os seres humanos são de Deus. É criação dele. Agora, nem todos lhe obedecem. O fato de obedecer ou não é algo importantíssimo para nós termos a vida eterna. Porque Satanás, ele desobedeceu a Deus. E a desobediência fez com que o ser humano morresse, se afastasse de Deus. E esse afastamento vai custar a morte eterna. Portanto, a obediência a Deus é muito importante. E aqui, então, Ezequiel faz um alerta muito importante e um esclarecimento também. Ele diz: Eis que todas as almas são minhas. Realmente, todos os seres humanos, tudo que ele criou é dele, mas nem todos lhe obedecem. E aqui, então, diz que a alma do Pai, também a alma do Filho, são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Então, veja bem, querido ouvinte, todo ser humano que não obedece a Deus e que não obedece ao Evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus, nós somos destinados à morte. Nós só teremos vida se nós realmente nos apegarmos a Cristo. Agora, uma coisa importante: nós, como sermos uma alma vivente, vocês sabem que num determinado momento, quando nós morremos, Deus tira o fôlego de vida e nós tornamos pó, e esse pó, ele vai ficar até a ressurreição. Agora, tem um detalhe muito importante que fala em Eclesiastes, vamos lá, Eclesiastes, no capítulo, no capítulo 12, o verso 7, Deus tem uma parte a nos referir nessa semana, nessa hora, e essa semana eu estava lendo um conjunto de dados a respeito disso, e eu encontrei esse verso aqui que ele fala muito a respeito disso, e diz o seguinte: E o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Então, é muito importante, quando nós morremos, realmente há uma separação entre o corpo e o fôlego de vida que Deus nos dá. E tem um detalhe muito importante em 1 Tessalonicenses, vamos lá em 1 Tessalonicenses, que é muito importante, no capítulo 4, Paulo fala algo muito interessante aqui, que nós precisamos sempre estar alertas, porque há esclarecimentos de todo gênero na palavra de Deus. E aqui Paulo diz o seguinte: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está nos dizendo aqui que nós não devemos ser ignorantes com respeito aos que estão mortos, os que estão no pó da terra, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quer dizer, o cristão ele deve ter uma esperança de quê? Da ressurreição. Aí Paulo continua e começa a dizer uma coisa interessante no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Portanto, querido ouvinte, vai chegar o momento em que Deus vai trazer todos os que estão mortos em duas etapas. A primeira etapa, quando Cristo voltar, todos os mortos salvos ressuscitarão e irão com Cristo no céu por 1000 anos. E essa primeira ressurreição vai ser dos salvos. 1000 anos depois, Cristo volta e vai ressuscitar todos os outros, os que estão perdidos. Será a segunda ressurreição. E essa terra será toda renovada. Portanto, a pergunta inicial, quando morremos, nossa alma vai direta para o céu? Não, é uma grande mentira, não vai direta para o céu. Nós iremos para a sepultura e depois ressuscitaremos. E aí então, aí sim, quando tudo estiver acabado, daí então os salvos estarão no céu e os perdidos estarão para sempre na terra, no pó da terra, porque essa terra vai ser purificada, vai ser queimada e Deus vai fazer tudo novo. Portanto, quando nós morremos, nós não vamos direto para o céu, vamos para a sepultura, que aliás, cemitério, vocês sabem, como já foi dito aqui nesse programa, que é um lugar de dormitório. Você vai estar dormindo até que Cristo, então, faça o juízo final, que é, então, a ressurreição de todos, e uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna.